pega certamente... um chinês e fala, pô, você vai trabalhar 8 horas por dia. Não, e assim, se a gente for pegar... Não, mas é verdade. Você tá falando que vai ser um upgrade? Pra ele sim, Não, pô, o a cara gente trabalha pega- 14 horas. a Tô gente de pega- férias. A gente pega mesmo de país Nossa. emergente mesmo. Então... Sim, e se a gente for pensar, o que poderia estar ajudando seria os imigrantes também nesse sentido, né? Porque Sim. quando eles estão indo para um país Verdade. desenvolvido, eles querem uma vida melhor. Assim, mesmo que vai ter uma vida básica ali no início, mas uma hora vai se desenvolver. O básico E- deles é muito melhor que o do país. Isso, de origem. exatamente. Pega Certamente... um chinês e fala, pô, você vai trabalhar 8 horas por dia. Não, e assim, se a gente for pegar... Não, mas é verdade. Você tá falando que vai ser um upgrade? Pra ele sim, Não, pô, o a cara gente trabalha pega- 14 horas. a Tô gente de pega- férias. A gente pega mesmo de país emergente mesmo. Então, assim, a gente sabe que os imigrantes poderiam muito ajudar os Estados Unidos nesse momento. Porque igual a gente tava trocando a ideia agora, né? Se você tem uma redução ali nos salários médios, aí, é claro, vai ter competitividade em vários setores de atuação, mas seria uma política social, de inclusão também de pessoas entrando dentro dos Estados Unidos hoje, e ajudar também o mercado de trabalho, porque tem muito trabalho que o americano hoje ele não quer simplesmente fazer. Ele prefere delegar para às vezes para uma pessoa que é imigrante que está precisando daquele trabalho para depois ela conseguir se desenvolver dentro dos Estados Unidos. E se a gente for pegar, tem alguns projetos da China também abrindo fronteiras para outros países. Por exemplo, tem uma parceria da China com o Brasil mesmo de nem ter passaporte, visto, essas coisas. Então, seja, é como se você fosse ali o cidadão do BRICS. Eu não estou defendendo muita ideologia, eu estou falando assim na ideia de que os próprios países estão observando que é uma oportunidade de você trazer imigrantes para você ainda aumentar a capacidade produtiva, ofertar salários mais competitivos, porque, por exemplo, quando a gente fala do payroll mesmo, o Godoy tinha mencionado ele anteriormente, quando o payroll vem muito acima da média, não é o caso agora, mas quando ele vem muito acima da média e o mercado de trabalho ele tá competitivo, quer dizer que as empresas estão ofertando salários muito acima da média, e isso é um impacto inflacionário na economia real. Então, assim, se a gente for considerar hoje as políticas antimigratórias do Trump, é algo muito preocupante. Ou seja, ele quer que as empresas investem nos Estados Unidos, não porque elas querem, mas sim porque tem medo de retaliação do próprio governo. E como que você vai investir se você não tem uma mão de obra, tem uma mão de obra qualificada, mas não é tão barata Você como se encarece fosse... pra empresa. Exatamente. Então, para qualquer empresário, seria uma política não tão inteligente nesse sentido, né? Acontece para alguns países uma diferença muito grande, porque já tem para alguns lados países que estão assim fartos da política migratória para dentro das suas divisas, que são o caso, por exemplo, o Japão. Teve agora um protesto contra os imigrantes, dizendo que eles não aguentam mais pessoas que não são de lá entrando nas suas divisas. Na Europa, quantas vezes a gente já não viu isso na Itália, já viu isso na Espanha, já viu isso em vários outros países. Na Grécia. Na Grécia. Então, principalmente era o Stop the Boats, né? Não sei se era assim. Sim. Era, né? Então, cara... Dessa forma, a gente vê que tem países em que a maior parte deles estão se tornando cada vez mais nacionalistas com relação à parte dos seus empregos e não querem os seus imigrantes. Sem entender que o impacto de você expulsar esses imigrantes das suas divisas vai ser diretamente ligado à sua produção nacional. Então, a partir de que as pessoas entendam isso, elas não vão entender. Porque você está falando sobre a sua qualidade de vida, sobre você que nasceu naquele lugar, que você entende que a sua posição está sendo roubada. Porque às vezes a gente está falando sobre trabalhos braçais, mas não são só esses que chegam até esses países. A gente está falando também sobre uma fuga de cérebros que acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece em diversos outros países, para esses lugares que vão ter um centro de pagamento de recursos muito mais altos que aqui no Brasil, porque hoje a gente tem aqui no Brasil um pagamento para um recém-formado 10 vezes menor do que 20 vezes menor, perdão. Você vai ter um pagamento às vezes 20 vezes menor do que uma pessoa que vai trabalhar num desses países aí em dólar ano. Porque a nossa moeda foi muito mais desvalorizada nesses últimos tempos. Então, por que uma pessoa que ela é considerada aqui, um gênio da inteligência artificial, vai ficar aqui no Brasil, se aqui no Brasil você vai, às vezes, matar a sua ideia, você não vai conseguir empreender, você não vai conseguir fazer com que isso prospere, e lá, se você for trabalhar, até no Zuckerberg, que o Zuckerberg tá pagando bem, hein? 100 bilhões ele já pagou por um cara que é um gênio lá da inteligência artificial. Então, por que você vai ficar aqui se você tem uma oportunidade dessa em outros lugares? Então, eles podem se sentir ameaçados por causa dessa fuga de cérebros que vai buscar essa oportunidade em outros locais. Então,
tem uma disparidade muito grande. Ao mesmo tempo que a gente que vê do lado de cá o lado frio da coisa, falando assim, pô, isso é importante que os imigrantes adentrem essa capacidade produtiva, para quem tá vivendo, às vezes não tem esse mesmo sentimento. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.